Ai, 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 eu gravei um TED Talk. A equipe de comunicação do IPAM me pediu pra eu gravar um react quando eu assistisse o meu TED. Então, bora lá! Vamos ver aqui. Eu vou contando pra vocês um pouquinho como que é a experiência à medida que a gente for fazendo esse react aí. As a child, growing up in Brazil, I would play by stepping on cow's poop, barefoot, just to feel the warm and soft sensation of the digested organic matter going through my toes. 2 minutos antes de entrar no palco, esses eventos do TED têm milhares de pessoas e um público muito diverso. Eu sabia que na primeira fileira estavam sentados o Tasso Azevedo, que é coordenador nacional do MAP Biomas atualmente, e o Al Gore, que foi candidato à presidência da República, vice-presidente dos Estados Unidos. E as falas no TED são decoradas, porque elas são baseadas em um texto que a pessoa que vai apresentar escreve o texto. E você submete esse texto à equipe do TED, que faz um fact-checking, uma checagem de fatos para saber tudo que se você está falando tem embasamento científico, se é factual. Então, não tem como mudar o discurso de última hora. Ninguém muda o discurso do TED de última hora. E 2 minutos antes de eu entrar, eu pensei, parabéns, Ludmilla. Te convidaram para apresentar um TED Talk, você chegou até aqui e você vai começar com uma piada sobre cocô de vaca. Com o Al Gore na primeira fila. Eu queria morrer, mas não tinha jeito mais de correr, não tinha como desistir. E eu falei, então eu vou lá contar essa piada como se ele não estivesse lá. Ai, meu Deus. My family, animal waste had another level of importance. My grandma would sell the manure and split the money with my mom. That was my mom's only income as a housewife, raising her 4 children, while my father worked in our farm. That's my grandma. Contar uma história de família na frente de um monte de gente, você corre 2 riscos, né? Das pessoas, às vezes, não valorizarem a tua história como você valoriza. Ou da sua família mesmo falar, nossa, a gente trabalhava com soluções baseadas em natureza, né? Mas a gente nunca pensou nisso. Então, se a gente nunca pensou, parece que aquilo tem um descolamento, né, com a realidade. Mas não tem. É porque a gente nunca tinha lançado aquele olhar sobre uma prática que pra gente era cotidiana. A gente não tinha uma alternativa que não fosse o uso super inteligente de recurso, que não tinha desperdício. E uma coisinha era usada para outra. E eu trago isso para minha vida hoje, sou muito grata. E eu fico emocionada todas as vezes que eu vejo essa foto dos meus avós, porque eles significam muito para mim. Muito, muito, muito. O exemplo deles, os meus 4 avós. Esses exemplos são muito, muito fortes para mim. My mom never wanted me to rely on animal waste for a living. My grandpa did not know he was increasing the landscape connectivity for animals to cross. But they were both working on nature-based solutions before the term became trendy. O meu avô, ele, ao invés de fazer cerca, ele fazia uma vala com carreira de árvore dos 2 lados para poder delimitar o limite, né, da fazenda. Não fazia isso em todas, não fazia isso em todo o perímetro, mas fazia isso em algumas áreas. E com isso ele criava corredores ecológicos, né? É curioso que a ideia de conectividade de habitat surgiu com peixes na década de 50 ou 60, não tenho certeza agora. Mas meu avô com certeza não leu esses trabalhos e não fazia isso por uma questão científica. Eu confesso que a gente nunca vai saber por que exatamente ele resolveu fazer desse jeito, se era mais barato. A gente não sabe. Mas ele fazia. E isso pra mim, quando meu pai me contou essa história, isso pegou na minha cabeça. E é muito legal ter a oportunidade de contar isso pras pessoas e trabalhar hoje com ecologia de paisagens no IPAM e no Woodwell Climate. I believe a healthy ecosystem should stand behind every plate of food.
So today, as a scientist, my role is to understand how to produce food while we let animals working in ecosystem resilience in a changing world. A gente fala muito de agricultura regenerativa, né? De devolver mais para o solo do que a gente retira. E contar a história do esterco e da conectividade. Isso veio lá atrás e traz um eco para minha vida hoje, porque hoje nós temos o GALO, o projeto GALO, que é o Global Assessment from Local Observations, que trata da agricultura regenerativa, né? Dessa ciência por trás da agricultura regenerativa, o despertar da ciência da agricultura regenerativa nos trópicos, porque a gente precisa de um conceito nosso nos trópicos, com as nossas métricas, e é nisso que a gente está trabalhando agora, e eu tenho muito orgulho de trabalhar nessas coisas, porque eu realmente acredito que um ecossistema saudável tem que estar por trás de todo e qualquer prato de comida que a gente coloca na nossa mesa. So, I started where those changes are happening. In the tropics, in Brazil, in the Amazonia. Those pig-like creatures grace the landscape from the Amazonia to the Pantanal. Aren't they cute? Eu sempre fui apaixonada por relação animal-planta. Eu comecei a fazer biologia por causa dessa paixão. Eu estava no colegial e já era apaixonada por essa relação. E poder subir num palco do TED para poder falar sobre as antas e o papel delas na dispersão de semente, o quanto é importante conservar esses animais e o quanto esses animais estão por trás de um ecossistema saudável, não tem preço. E o trabalho que a gente faz com as antas, ele remonta de 2015, lá no Projeto Tanguro, e a gente começou catando cocô, lavando o cocô e contando sementes e identificando as espécies. E uma série de pessoas trabalhou nesse projeto, muita gente trabalhou nesse projeto. E aí a gente foi correlacionar o número de sementes e o número de espécies que a gente encontrava em cada cocô com as características do lugar. E a gente viu que as áreas mais degradadas eram aquelas áreas que tinha mais cocô, com mais semente. E sementes trazidas pelas antas das áreas mais preservadas, onde tinha mais fruto. Mas essa história não para por aí. A gente agora tem mais 2 projetos olhando para as antas, projetos nossos do IPAM e do Woodwell Climate, fora o projeto em parceria que a gente tem com o INCAB, que é a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. E é um estudo populacional que ajuda muito nos nossos estudos ecológicos. E é um prazer imenso, imenso, imenso falar desse bicho tão lindo. E se vocês olharem na foto que aparece no vídeo, vocês vão ver que ela tá machucadinha na perna. Que a foto é super nítida e dá pra ver que ela tá machucadinha na perna. É uma realidade. Esses bichos são caçados, são atropelados, são mortos. E, gente, nem vale a pena matar uma anta, assim, porque a carne não é boa pra consumir. Mas, mesmo assim, tem gente que ainda caça, tem gente que mata. E é muito triste, porque esses bichos são super importantes pro funcionamento do nosso ecossistema. They find fruits along the way. They eat them while they process. Ai, eu saí andando igual uma anta. E o pior é que eu dou uma agachadinha a hora que eu falo. And when they poop, they help to spread the seeds in the fruits they nurture. Ai, passando vergonha. Papers are tough, and papers poop a lot. A lot? And how do I know that? As many seeds Tem um as possible. take que eu tô embaixo do telão, tem um monte de cocô em cima. In one dung, we find on average 733 seeds belonging to up to 24 different species. Those seed dispersers are helping to create a tree community resilient and resistant. Várias vezes a gente acha essas latrinas com um monte de plântula nascendo. Latrina é tipo um monte de cocô de anta junto, assim. E aí essas plântulas são aquelas plantinhas bem pequenininhas nascendo. E aí a gente vê também as formigas e os besouros rola-bosta indo lá, pegando uma sementinha, ou pegando um tantinho do cocô, assim, rolando pra longe. E essa, que a gente chama de dispersão secundária de sementes. E é super interessante, porque aí diminui a competição, né, entre elas. Mas direto a gente vai lá, tira foto desses cocôs com um monte de plantinha nascendo. Mas tem uma coisa triste acontecendo, hein?
As antas, ao invés de comer frutinhos de plantas nativas, elas estão comendo muito grão. Então a gente vê milho, milheto, soja nascendo desses cocôs, que é bem triste. Então agora a gente também está pensando num projeto para poder avaliar paisagens diferentes em que as antas comam frutos nativos, um mínimo de frutos nativos para manter esse serviço de dispersão de sementes, para manter a floresta mais resiliente e mais resistente. But we must preserve their habitats to increase their chances of survival. When people ask me if forests can regrow without our help, I say we always have to help. Even if it is just to get out of the way. Ai, gente, são 60 horas, em média, de ensaio e preparação para um TED. Porque tudo que está sendo falado ali não tem teleprompter. A gente fala realmente decorado. E a gente tem que decorar bem direitinho, porque quando existe alguma incerteza científica, isso tem que estar refletido na minha fala. Então, está refletido num quase sempre, pode ser, existe uma possibilidade. Então, essas palavras são super importantes e a gente não pode comer nada. Então, de fato, assim, foram 60 horas de preparação e eu lembro, agora já faz 6 meses que eu apresentei e eu lembro cada palavra até hoje. Em vários momentos, apesar de ter ensaiado tanto, em vários momentos eu me emocionava em algumas partes. E como eu tô me emocionando agora, não é a primeira vez que eu assisto esse vídeo e eu ainda tô emocionada. Mas enquanto eu tava no palco, eu quase chorei em um momento e esse momento ainda não chegou. Eu tô aqui em 5 minutos e 25, esse momento ainda não chegou. A hora que chegar no momento eu falo pra vocês quando foi que eu quase chorei. But another more active way to help is by leaving forest patches in the landscape. As scientists, we are concerned with deforestation and degradation. Deforestation takes away those forests those animals are helping to plant for thousands of years. Degradation makes those forests less healthy, harboring fewer animals. É muito legal ter que explicar alguns conceitos que pra gente que trabalha no dia a dia com esses termos são muito lógicos, tipo corredores ecológicos. O que é um corredor ecológico? É uma avenida que é mais fácil para os bichos andarem e percorrerem de um lugar legal para outro lugar legal, que aí eu chamo de leafy paradise, tipo um paraíso mais verdinho, né? Mais cheio de recursos. E a outra coisa é explicar o que é degradação, o que é desmatamento. A degradação é quando a floresta está menos saudável, e desmatamento é quando ela realmente some. E é muito interessante passar por esse processo de explicar esses termos que a gente acha que estão aí no imaginário popular, mas que às vezes não, né? I truly believe that those animals are trying to bring back the spring despite all the efforts to stop them. Eu queria falar que esses bichos estão trazendo a primavera nos dentes porque eu queria citar Secos e Molhados. Só que ninguém entendia. Aí eu falei, e se eu falar bring back the spring, né? Trazer de volta a primavera. E aí deu certo, deixaram eu fazer isso. My colleagues and I at the Woodwell Climate Research Center and at the Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia are trying to answer those questions. Eu quase chorei de novo. No momento do vídeo em que a anta aparece, assim, olhando pra tela, tem uma foto dela olhando pra tela. Eu acho essa imagem muito forte, porque parece que é a biodiversidade confrontando a gente. E foi nesse momento que eu falei, eu trabalho no Woodwell Climate Research Center e no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ali no stage, eu fiquei muito emocionada e foi a hora que eu quase engasguei, porque eu tenho muito orgulho e é muito difícil trabalhar com esse tema. Mas eu faço com o coração, e trabalhar com o coração às vezes tem um custo meio alto. Our future is intertwined with the future of those animals, and it depends on how good a job we do trying to protect them. And people, I'm not afraid to say, our future lies in poop. Thank you. Our future lies in poop. Foi muito gostoso fazer parte do TED
E quem quiser contribuir com o nosso trabalho, tem link para doação. Quem quiser doar para a gente continuar esse trabalho, tá aqui. Um abração e obrigada pela oportunidade.